palestra sobre poesia, do projeto Celeiro da Poesia, 6ª edição, um projeto que é realizado pelo Ministério da Cultura, com produção do Instituto Humaniza, patrocínio da Enercan e apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Batista. O que nós vamos fazer com vocês hoje aqui? Nós vamos explicar para vocês um pouco do que é poesia, um pouco do que é a poesia gaúcha e o que vai acontecer aqui em Ribeirão Batista no dia 25 de agosto. Nós vamos ter o maior festival de poesia do estado de Santa Catarina. Vejam bem, olha o tamanho da nossa cidade e nós vamos receber o maior festival de poesia do estado. A partir disso, nós vamos estar fazendo essas palestras nas escolas, hoje aqui no CRAS, para incentivar os alunos, para que também sejam declamadores, para que também façam aulas de declamação. E nós vamos fazer aqui na assistência social, né, com vocês, nós vamos ter um festival escolar, interescolar, de declamadores, né? Então é importante que vocês participem, né? Então, assim, só para começar, antes de falar sobre poesia, eu vou declamar uma poesia para vocês, né? E quando a gente faz essas palestras, a gente chama essas palestras de formação de plateia. Né? É tão importante o artista que está lá no palco se apresentar, quanto importante o público que saiba assistir. Né? Então, em primeiro lugar, o que a pessoa precisa, o que o público precisa fazer para que o declamador tenha uma boa apresentação? Em primeiro lugar, ficar em silêncio. Porque a poesia ela exige uma concentração muito grande. Qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer acontecimento fora do que o declamador está fazendo pode sim atrapalhar a declamação. Mais concentrado que a pessoa esteja, às vezes lá no cantinho tem uma pessoa lá que está falando, que está conversando, pode atrapalhar. Isso acontece a mesma coisa quando a gente vai ouvir uma orquestra, quando a gente vai assistir uma apresentação de dança e está lá em cima da pessoa que está dançando, né? Então, aprender a ser plateia é tão importante para o artista quanto o aplauso lá no final. Então, melhor do que o reconhecimento da apresentação é que o público deixe o declamador fazer a apresentação da melhor forma que ele puder. Tá? Eu vou declamar primeiro uma poesia que é do Carlos Omar Vilela Gomes, uma poesia que eu gosto muito de declamar, que se chama Caixa dos Sonhos Desfeitos. E o Peterson vai fazer o amadrinhamento, aí depois eu vou explicar para vocês o que é amadrinhamento, enfim, toda a questão da declamação. Isso é só para vocês terem uma noção do que é a declamação. Quando eu abri os meus olhos e enfim notei esse mundo, tinha ânsias de saber de onde vinham os ventos. Essas coisas de criança que ao mirar a lavoura vê a linhaça dançando um chamamé compassado ou uma valsa dolente com um parceiro visível. E que ao correr mais um pouco, logo ali, além do açude, percebe a seda do trigo fazendo ondas e voltas, redesenhando as paisagens das tardes mansas de outubro. Não era pergunta simples, mas eu ganhava respostas. E a cada uma que tinha, eu projetava em silêncio as imagens mais bonitas que já pudera criar. Porém, sempre me enganava. E por mais que se esforçasse, de onde vinham os ventos, ninguém sabia explicar.
Então eu imaginei. Então eu criei respostas. Os meus olhos de criança viam além desses campos. Acima dos cinamomos, eu via nuvens dançando, girando suas saias longas em belos redemoinhos. Uma vez até vi anjos batendo asas na rua, buscando levar bem longe puras mensagens de Deus. Mas pelas noites de chuva, eram as bruxas que vinham, trazendo suas vassouras para despir num segundo as vestes verdes do mundo, jogando as folhas no chão. E assim passei tanto tempo, e assim passei tantas luas, criando sonhos, imagens, inventando mil lembranças e descobrindo caminhos que ninguém mais conhecia. Mas o tempo sempre passa. E ele passou para mim. Sofri piados e tombos, mas sempre me levantei. O medo de perder tudo me fez buscar uma caixa para esconder meus tesouros. E foi aqui, no meu peito, que por vontade e direito cada momento eu guardei. Minha caixa de Pandora não guarda ouro, nem monstros. Meus tesouros nada são além de sonhos desfeitos, realidades voláteis, fantasias de criança, e a doçura das lembranças que um dia eu mesmo inventei. Quando eu abri os meus olhos, enfim, notei esse mundo, tinha ânsias de saber de onde vinham os ventos. Hoje eu conheço a verdade meteorológica e fria, e essa já não importa. Importa mesmo é o que eu tenho guardado aqui no meu peito, projetando nos meus olhos as imagens mais bonitas, as linhaças bailarinas, a seda leve do trigo e o sonho, parceiro antigo que nunca zombou de mim, pois cada sonho desfeito nada mais é que saudade. Saudade de um tempo lindo e que jamais terá fim. A minha infância era assim. Guardo na caixa os momentos. Mas de onde vinham os ventos? Vinham do amor de onde eu vim. Essa poesia eu sempre choro de como é. Então, assim, antes até da gente comentar alguma coisa sobre a declamação em si, alguém de vocês, é claro que, quem de vocês aqui já ouviu ou já assistiu uma declamação de poesia? Levanta a mão. Poucos, né? Eu não sei, isso. Poucos. Então, assim, na declamação, o que eu falei aqui, ela quis dizer uma coisa principal. O que vocês entenderam? Que tudo que eu falei aqui quis dizer sobre uma coisa só. Amor. O amor. O que mais? Não necessariamente, mas sim. Felicidade. Infância. Sobre a infância. Felicidade. Ó, lembra o que eu falei? Quando eu abri os meus olhos, enfim, notei esse mundo, tinha ânsias de saber. Ou seja,
Quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, a gente tem muitas perguntas. A gente pergunta, de onde é que eu nasci? Aí a mãe, da cabeça do prepolho. Aí depois que você fica adulto, você sabe como é que é. Você sabe que você não nasce numa cabeça de prepolho. E aí, o que quis dizer essa poesia? Que a pessoa, eu falei em primeira pessoa, né, que a gente fala, que é eu, né? Então, eu tava querendo passar para as outras pessoas o sentimento de saudade da inocência. De saudade da inocência da infância. De acreditar naquelas fantasias que a gente tem quando a gente é criança. E que depois, quando a gente é adulto, a gente acaba vendo que não é tão fantasioso assim. Que tem uma realidade fria. Que tem uma realidade... Então, ele, quando criança, o personagem, eu no caso, né, ficava perguntando para os pais de onde vinham os ventos, de onde que vem o vento. Né? E aí, ninguém sabia me explicar, ninguém sabia por quê. Porque se fosse me explicar, pequenininho, eu não ia entender. E aí a criança fica imaginando. Imaginando que eram anjos soprando, imaginando que eram bruxas nos dias de tempestade. Né? Então a pessoa fica imaginando. E aí depois, quando ela se torna adulta, ela percebe que não é, que tem a meteorologia, que tem toda a questão, né, geográfica, enfim, que faz os ventos. Né? Toda a questão, né, que faz os ventos lá em movimento e tal, e vê que não, de fantasia não tem nada. Mas aí o que acontece? A pessoa lembra das viagens, né? Que a gente fala, o cara é viajando, né? A gente lembra do que a criança inventa e sente saudade. Então, de onde vinham os ventos? Que eram esses ventos que eu imaginava ser fantasiosos. Vinham do amor de onde eu vim, ou seja, vinham da minha família. Então, a poesia, é claro, como vocês não estão habituados a ser um público de poesia, a ouvir, a ler, e é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. A gente não ensina algo para quem já sabe. Então, a questão da poesia, a partir do momento que a gente começa a entender, gostar, a gente vai começando a entender o que um texto muito bem elaborado, muito bem feito, que é o caso da Caixa dos Sonhos Desfeitos, que é um texto muito bem elaborado para falar de um tema que, na verdade, é uma coisa que praticamente todo mundo passa. Porque por mais que a infância da gente seja pobre, seja sem luxo, a gente sempre lembra com carinho, com raras exceções. A gente sempre lembra com carinho. Mesmo que fosse pobre, mesmo que fosse... Né, mas a gente sente, porque na infância a gente não tem a responsabilidade, a gente não tem... A gente brinca, a gente é livre. Né? Então, essa é uma mensagem que esse poema está trazendo. Mais alguma coisa assim que vocês perceberam, que vocês queiram falar sobre essa declamação? Sobre essa poesia em específico? Nada? Está esclarecido então? Porque depois eu vou fazer vocês virem declamar um aqui. Sim. Eu não Claro. tenho. Assim. Então nós vamos começar agora a explicar para vocês como vai funcionar o celeiro da poesia no dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto é daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas, no sábado, às 7 horas da noite, aqui no Centro Multiuso, vai ser feito então esse festival. Esse autor desse poema que eu falei, ele vai estar declamando também com a esposa dele, que é uma poesia que passou no festival. Então são 10 poemas que vão ser apresentados pelos melhores declamadores da atualidade. Foram escritos 197 poemas. Desses 197, a comissão avaliadora escolheu 10. Só 10. 10 poemas foi feito o CD, o livro, e vai ser
poesias inéditas, que ninguém nunca viu. É um festival de poesia inédita. Em nenhum lugar você vai achar. São poesias novas. Então, assim, nós estamos convidando a todos para que participem lá, mas, como eu já falei, como o pessoal aqui em Abidão não está acostumado a assistir poesia, a gente precisa explicar antes, para que vá lá e o público ajude o declamador que está no palco, sabendo apreciar a apresentação. Né? Que é, como eu falei, é tão importante quanto a própria apresentação, a participação do público. Para a gente identificar o que é poesia, o que a gente precisa? Quando a gente lê um texto, quando a gente lê alguma coisa, como é que a gente identifica que é uma poesia? Rimas. Não necessariamente, mas é uma dica. A emoção forte de falar. Ó, emoção. Porque assim, ó, o que é, em primeiro lugar, vamos identificar poesia e poema. Tá? A poesia, tá? Ela é o sentimento, ela pode ser o belo, mas existe a poesia que fala do feio também, né? Que fala das coisas ruins, né? Então, e o poema é a materialização da poesia. Eu escrevi um poema cheio de poesia. Eu posso escrever um texto que não é um poema e dentro desse texto ter poesia. Ou seja, ter uma mensagem. Eu posso escrever uma redação e nessa redação eu escrever alguma coisa muito bem elaborada, com metáforas, bonita. Aquilo ali é uma poesia materializada dentro de uma redação. Né? E aí o poema, sim, alguns poemas têm rimas. Alguns, não todos. Existe o poema de rima livre, que a gente fala, que não precisa rimar, na verdade, né? É o poema branco, que a gente fala. E também tem os poemas rimados. Né? A maioria dos poemas, a gente tem primeiro verso rima com outro, e outro rima com outro, para fazer, para ele ficar, ter uma melodia, ter um ritmo, ter uma sonoridade interessante. Né? Que é o mais fácil de fazer. Né? Esse poema que eu declamei, ele praticamente não tem rima. Não sei se vocês repararam. Praticamente não tinha uma rima. Não é? Então, não é uma coisa rimadinha. Mas a maioria dos poemas são rimados. Né? Esses poemas que não são rimados, eles dão mais material para o declamador, porque eles são mais dinâmicos, ele não fica naquilo, né? Então, não fica naquele, o A tem que rimar com o A, o B com o B, e você fica preso no tempo. Então, para crianças, normalmente, o ideal é que seja poesia rimada. Né? Depois eu vou passar uns poeminhas aqui para vocês lerem. Tá? Nós vamos ver o seguinte, a questão de quando a gente vai começar a ler um poema. O que seria a primeira coisa que a gente, quando eu vou pegar um poema agora, por exemplo, vamos fazer assim, ó, as meninas, tem mais um vídeo, mas Mais. Feminina. pega um pra ti e entrega para as outras meninas. Quem dos piados pode me ajudar? Eu. Pega um e entrega para os outros bonitos. O Dudu só entrega para os piados.
texto que a gente gosta, a gente normalmente lê mais que uma vez. Né? Já na segunda leitura a gente já entende mais do que na primeira. E na terceira mais do que a segunda e assim por diante. Isso é fato. Não entendeu a primeira? Entendeu? Né? Então, quando nós pegamos um poema, trouxe dois poemas simples, rimados, e aí o seguinte, vamos primeiro trabalhar ali com o das meninas, que é Tombos. Tá? Uma poeminha de 3 estrofes. Né? Então o poema ele é dividido em estrofes, que são conjuntos de versos. Cada linha é um verso e cada conjunto de versos é uma estrofe. Aí tem, nesse poema do Tombos tem quantas estrofes? E tem quantos versos em cada estrofe? Quantos versos em cada estrofe tem? 8. Então são chamadas oitavas. Tá? Tem as décimas, tem a sextilha, tem, enfim, uma estrofe com 8 versos é uma oitava. Uma estrofe com 10 versos é uma décima. Uma estrofe com 6 versos é uma sextilha. E assim vai. Só para vocês terem uma... Porque existem, além de existir, não é simplesmente o cara vai lá e escreve o que quer. Tem técnica. O poema, não a poesia. Vejam bem a diferença. A poesia não tem métrica, não tem... Mas o poema tem. O poema tem técnica. Tem técnicas de se escrever. Né? A gente escuta muito falar em soneto, né? Sonetos são poemas pequenos, com 2 estrofes, com 2 quadras, 2 estrofes de 4 versos e mais 2 estrofes de 3 versos. Então, se não fornece estrutura, não é um soneto. Não interessa o que está escrito. Entende? Então, aqui são oitavas. Lá do quero-quero. Já do quero-quero, vocês percebem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrofes, mas que umas têm 5 versos, outras têm 4, outras têm 6, e assim por diante. Já é uma outra estrutura. Mas ele é rimado também. Então, existem várias formas de se escrever um poema. Né? Então, primeiro a gente identifica isso. Outra coisa, a gente dá aquela lida e olha todas as palavras que a gente não entende. A gente não sabe o que é. Normalmente, quando a gente é criança, nosso vocabulário ele é mais humilde. Você não sabe o que uma pessoa adulta já sabe, né, de vocabulário. A poesia gaúcha tem muitas palavras. A poesia gaúcha tem muitas palavras que não são do cotidiano de todas as pessoas. Por isso a gente tem que procurar os dicionários regionais. Né? Aqui nós adquirimos pelo projeto 2 dicionários só de português guarani. E se usa muito as linguagens guaranis. Né? Por exemplo, Joaçaba. Joaçaba é um nome guarani. Então, várias outras palavras, a gente não vai achar o significado no dicionário comum. Né? Tem, por exemplo, aqui tem o vocabulário do cavalo. Todas as palavras que têm a ver com o cavalo. Né? Isso daqui não tem no dicionário comum. Então, às vezes a gente precisa ter um material, né? E hoje também tem internet, também muita coisa tem na internet. Né? Então vamos começar aqui lá do Tombos, que eu dei para as meninas. Quais são as palavras, vamos começar desde o primeiro verso, quais são as palavras que vocês não sabem o que significa? Lá o primeiro verso, fui trotear no meu cavalo. Todo mundo entendeu o que é trotear no cavalo? Sim. Né? Andar no cavalo. Andar de a cavalo, que a gente fala, né? Sentadinha no selim. O que é selim? Alguém aqui de vocês sabe o que é selim? É aquele coisa do seguinte, aquele negócio tipo montaria. É uma montaria. É uma cela para a mulher. Enquanto a cela normal
a gente fica assim, com a perna aberta. O selim, a mulher senta, ele é um pouquinho diferente, a mulher não senta de perna aberta, a mulher senta de lado, com uma perna no estribo, que é aquela peça de metal onde a gente coloca o pé, e o outro pé fica assim. Num outro estribo um pouquinho maior, e aqui tem eu não sei o nome, mas tem um negócio aqui que segura a perna. Então ela senta de lado, né? Esse é o selim. Então, fui trotear no meu cavalo, sentadinha no selim. Resvalei de cima dele, ai, pobrezinha de mim. Quando me vi no chão, senti uma tremedeira, me sujei toda de barro. Não gostei da brincadeira. Até aí? Sim. Entendi. Levantei-me atordoada, sacudindo meu vestido. Foi aí que eu compreendi por que eu tinha caído. Beleza? Sim. Todo mundo entendeu? O cavalo que eu sentara, o que é sentara? Sentou, né? O pretérito mais que perfeito que a gente fala, né? O cavalo que eu sentara, no selim que desprendeu, era um cavalo estranho, parecido com o meu. Entenderam por que ela caiu? Porque ela montou no cavalo dela? Não. Ela confundiu o cavalo. Ela achou que era o cavalo dela e não era. E aí, normalmente, o cavalo que não conhece, né, quem monta, dá uma campeada para os outros, né? Lindo potro redomão, me causaste mais um tombo, mais uma mágoa da vida, mais um esfolar de lombo. Redomão é um cavalo redomão, um cavalo que não é domado, né? Que não é manso. Nem por isso desanimo se resvalo de um selim, pois são tombos que o destino tem reservado para mim. Então, o que acontece? Ela caiu do cavalo, mas ela levantou. Não tem problema, eu já vi que o cavalo que eu quis montar não era meu, mas não tem problema, vamos seguir em frente. Então, um poema simples. Esse é o poema específico para prenda, para menina, né? Tem muitos poemas que dá para ser declamado pelos dois, que é o caso do Quero Quero, que eu vou ler agora. Mas esse daqui tem um vocabulário simples, dá para entender. Então, às vezes a gente pensa assim, escuta lá, eu escutei o professor declamar aquele poema, achei tão bonito ele declamando. Mas daí você vai ler e você não vai entender nada. Aquele poema não é para você. Tudo tem a sua fase. Criança vai declamar um poema com vocabulário para criança. Poema com vocabulário simples. Se a gente começa a fritar muito miolo, que diz, né? Se a gente começa a pensar demais para poder entender um texto, quer dizer que a gente sim deve procurar um texto mais ao nosso alcance, mais entendível. E isso é ter a humildade de saber que você pode fazer uma coisa bem simples. Olha que poeminha simples. Tem poemas que são muito mais complexos, e esse poema aqui normalmente, quando eu tive com algumas alunas minhas declamando esse poema aqui em vários festivais, competindo com outras meninas declamando poesias super compridas, complicadas, e elas sempre ganharam com um poema bem simples. Então, o simples bem feito vale muito mais do que o complexo feito meia boca, né? Agora lá do Quero Quero. Quero Quero já tem mais palavras que não são habituais. Em primeiro lugar, o que é o Quero Quero? Todo mundo sabe o que é o Quero Quero? Passarinho. Aquele passarinho que não dá pra gente chegar perto do ninho porque ele avança na gente. Sim, voando. Né? Tem um ferrão na asa. Nem que se passe a lolar. O que é a lolar? O que vocês entendem? O que vem na cabeça? Longe. Nem que se passe a lolar, longito do retalho do banhado, onde é teu chão, nem assim. Logo ficas assanhado, bichinho mal educado, quero, querendão. O que é querendão? Que quer? Nem que se passe a lolar.
nem assim. Logo no mais te alvorotas, e os teus gritos lembram as notas vivarachas de um clarim. O que é um clarim? Foi um instrumento. Um instrumento, uma corneta, né? Uma trombeta. Então, o que deu para entender até aqui? Alguém tenta me explicar aí. Nem que a pessoa chegue lá longe. Tem algum movimento lá longe. Não precisa ser muito perto. Lá longe os quero já fico louco, né? Já começa a gritar. Afiado, como ferro de faca bem chairada. O que é uma faca bem chairada? Bem afiada, né? Tem a chaira, né? Que é aquele instrumento que a gente tem para afiar a faca. Teu grito repassado de insistência, de alerta e de aflição, acorda os velhos ecos da querência, que dormem no silêncio das taperas. O que é tapera? Uma casa velha, uma casinha velha, abandonada às vezes. Como dormem os recuerdos de outras eras nas ruínas de certos corações. O que é recuerdos? O que vem na cabeça dos recuerdos? Recuerdos, ó, pensa a palavra, recuerdos. O que vem na cabeça em primeiro lugar? Recordamento? Recordação, ou seja, uma lembrança, né? Então, às vezes, assim, ó, às vezes a gente nem precisa procurar no dicionário. Nem sempre, isso é uma dica, e nem sempre funciona. Mas a maioria das palavras, né? Recuerdo é recordação em espanhol. Como tem a mesma origem, que é a do latim, é uma coisa meio óbvia, mas não é uma regra. Mas quando a gente não tem ao alcance um dicionário e a gente vê que encaixa o texto, pode ser aquele significado. Há no teu grito, bichinho pedichão. O que é pedichão? Que pede. A ânsia insatisfeita do pedido. O que é ânsia? Tipo, vontade de pegar. Vontade. A gente sempre associa ânsia a vômito, né? Mas ânsia é vontade. Tô com ânsia de tomar um chimarrão. E tô mesmo, só que eu tenho que falar com vocês. Daí, ó lá, o chimarrão fica esfriando. A cada novo grito repetido, sempre sem resposta, sempre em vão. Olha só que engraçado isso. Porque você passa perto do potreiro, os quero ficam alvorotados, né? Ficam doidos. E ele tem resposta para essa gritaria toda? Não. Se eu quero fica gritando para ti, tu não fica gritando também. Entendeu? Vão te chamar de louco. Né? Então, sempre sem resposta, sempre em vão. Que mais tu queres, quero louco? Achas, quem sabe, que o que tens é pouco, bichinho gritador? Não te basta essa fralda de coxilha, onde se aviva o verde da flechilha na aquarela dos bibis em flor? Ó, fralda de coxilha quer dizer uma extensão, né? O que é uma coxilha? Não deixa de ser. Quando nós vamos dar exemplo assim, tem um campo, ok? Um campo, um mato. Aí tem um morrinho assim, ó. Aquilo é uma coxilha. E quando tem um buraco é uma canhada. Quando tem a coxilha, que é o morro, e tem a canhada. Aqui quando a gente vem aqui para Bidon, tem várias canhadas na beira da estrada. Tem uns lugares que tem uns canhadão bonito ali que escorre água. Né? Aquilo é uma canhada. Flechilha, o que é flechilha? Parece uma flecha. É uma graminha. Onde se aviva o verde da flechilha. Ó, não te basta essa fralda de coxilha, onde se aviva o verde da flechilha na aquarela. O que é aquarela? Aquarela é uma cor. É as cores. As cores, né? Nós temos a aquarela, que são as cores. Dos bibis em flor. Bibi é uma flor, uma florzinha que dá na grama.
Então, onde se aviva o verde da flechilha, verde, na aquarela dos bibis em flor, que tem aquele colorido no meio da grama. Vocês vejam, isso é poesia. Ele podia ter falado. Você tem uma montanha no meio do mato que tem um monte de flor. E que poesia que tem isso? Nada. Ah, não. Onde se aviva o verde da flechilha na aquarela dos bibis em flor. Isso é uma metáfora. E as poesias são cheias de metáfora. Essa é a riqueza do texto poético. Eu já achei o livro que era o que era, mas daí estava abandonado, eu peguei, quis ver tudo os outros. Estava abandonado. Mas sabia se a cara não foi? Foi almoçar? Eu quero? Não sei. Você é uma bandida. Ó, vamos lá. Vamos continuar lá. Tens o banhado, a grama seca para fazer o ninho, e esse horizonte largo, encoxilhado. O que é encoxilhado? Se tem a coxilha, o horizonte encoxilhado quer dizer que aquele horizonte tem a coxilha. Né? Já é uma coisa lógica. Por onde o sol se embreta. O que é embreta? Alguém sabe o que é brete? O que é brete? Pra carregar? Lá? Brete é aquela porteira que tem antes da cancha, né? É o brete, ou brete, tem uns que falam brete, né? Que sai o gado. Então vejam bem, por onde o sol se embreta, enciumado, por onde o sol se esconde, por detrás da coxilha. Quando a estrela boieira pisca o olho para a noite que vem vindo logo ali. A estrela que a gente fala é a estrela d'alva, aquela estrela que mais brilha. Ou seja, quando o sol se esconde, a estrela, a lua, né, a noite aparece. Então você veja assim, ó, olha também como é poético isso. O poeta escreveu que eu quero tem tudo isso. Tem aquele horizonte lindo que ele consegue ver, o pôr do sol, né, o nascer da noite, né? Então, mas ele escreveu de forma poética. E tens a liberdade que eu quero, o infinito das coxilhas rasas, sob o capricho de teu par de asas armadas de ferrão. A asa do quero, no cotovelo da asa, que tem um ferrão, tem tipo um espinho, né? Se tu chega perto do ninho de quero, Deus quero perto, eles te avançam, né? E daí ele chega assim, ó. Que mais tu queres, quero triste? Que mais te falta para ser feliz? Porque ainda neste grito insiste, se ninguém sabe o que esse grito diz. Parceiro, o coração que a gente tem no peito, não ria se eu lhe disser. É outro quero insatisfeito, que nunca sabe o que quer. Então, olha, o poeta pegou um bichinho comum, todo mundo conhece, aqui no sul, né? O quero, e fez uma poesia linda. E lá no fim, ele se comparou ao quero. Aí, o quero sempre fica querendo, e nunca está satisfeito. Ele continua gritando, do início ao fim da carreira, né? Continua gritando. E é que nem a gente. A gente sempre está querendo mais. Sempre está querendo mais. A gente nunca se satisfaz. A gente sempre quer mais, Então, esse poema tem uma mensagem. Assim como o Tombos tem uma mensagem, que é, quando a gente cai, a gente tem que levantar. Traz essa mensagem. Levanta e segue em frente. E eu quero traz uma outra mensagem, que é a gente dar mais valor ao que a gente tem. Não quer dizer que a gente não pode querer mais ou melhor, mas a gente, em primeiro lugar, dá valor ao que tem. Porque se a gente dá valor ao que tem, a gente consegue outras coisas. Então, isso é poesia. Isso não é um texto comum. Isso não é um texto normal. É poesia.
Quer poesia? Agora sim. Quem que se atreve a vir ler o Tombos aqui na frente? O Tombos, das meninas. Se não tiver voluntário, eu vou indicar um. Pode ser até duas. Pode ser até três. Uma lê cada estrofe. Então eu vou indicar. Vem você. Lê ela para nós assim, ó. Uma coisa que é importante. Quando a gente vai ler uma coisa, e isso não é só a poesia. Vai ler na escola um texto. Às vezes a gente tem que fazer aqueles jogral, aquelas apresentações lá na escola, a gente lá na frente, morre de vergonha, aí fica fazendo que nem ela, assim, ó. Aí fica lá no fundo, escora na parede. Não, vai lá na frente. Né? Não, é ler. É ler. Você sabe ler? Então, vai ler. Aí assim, ó. A gente tem que ler, em primeiro lugar, quando a gente lê uma coisa em voz alta, a gente não está lendo só para a gente. A gente está lendo para as outras pessoas. Então, se eu ler, eu não vou entender nada. Articular as palavras. Isso é a questão da dicção. Falar claro. E para falar claro, eu não posso ficar falando muito rápido, né? Eu tenho que falar devagar. Eu tenho que falar com clareza. Tá? Então, fale com clareza. Alfa, para nós entender. Ok? Pode. Fui trotear no meu cavalo, sentadinha no meu selim. Resvalei de cima dele. Ai, coitadinha de mim. Quando eu me vi no chão, senti uma tremedeira. Me sujei toda na lama. Não gostei da brincadeira. Levantei-me atordoada. Sacudi o meu vestido. Foi ao que Foi aí que compreendi por que é que eu tinha caído. O cavalo que eu sentara no selim que desprendeu era um cavalo estranho, parecido com o meu. Lindo potro, redomão, me causaste mais um novo, mas não magoa da vida. Mais uma magoa da vida. Mágoa da vida. Mais um esfolar do lombo. Nem por isso desanimo. Se resvalo de um selim, pois são tombos que o destino tem se reservado para mim. Vai ganhar um CD do Celeiro da Poesia, pela coragem. Coragem nada, né? Eu que tive que impor. Assim. A gente vai vendo, como eu falei, é bom a gente ver na prática. Quando a gente vem na frente e falar alguma coisa, a gente sempre tem vergonha. Não pensem que eu mesmo, quando vou declamar, dependendo do lugar, às vezes coloco a gente cada uma, que a gente fica meio assim. Então, a primeira coisa que é muito importante, ó, abre um pouquinho a perna, tá? E assim, ó, se você pode jogar o peso do corpo para cá e o peso do corpo para cá. Aí você não fica fazendo assim. Entendeu? Ó, fica aqui. Abre um pouquinho a perna. Aí ó, você pode mexer para cá, você pode mexer para cá, né? Mas aí você não fica mostrando nervosismo. Tá? Preciso de 3 piá para declamar o quero. Daí cada um fala 3. Tá, bem vocês 3. Vamos fazer assim. Baixa o toque aí. Ó. Vamos fazer assim. Tu começa, tá? As 3 primeiras estrofes. Aí tu começa
tu vai para as outras 3 e o Dudu para as últimas 3. Então o Dudu vem para cá. Isso. Vamos lá, ó. Devagar. Quem mais tá frente? Vem aqui, ó. Devagar. Com calma. Claro, para que todo mundo consiga ouvir. Ó, atenção. Lembra que eu falei da perna? Ó, se a gente fica assim, ó. De qualquer jeito. Aí quando a gente começa a falar, a gente tá assim. Não. Aí porque a perna deixa aqui, ó. Tá vendo que quer balançar pra cá, balançar pra cá? Esse que não fica fazendo assim, ó. Tá bom. Vamos lá. Nem que você passe alo largo, longito do retalho do banhado, onde é teu chão, nem assim, longo pícaro assanhado, bichinho mal educado, querendão. Nem que você passe alo largo, nem assim, logo no mais te alvorotas, e os teus gritos lembram as notas de varácteas de um clarim. Afiado, como ferro de faca bem feirada, teu grito repassado de insistência, de alerta e de aflição, acorda os velhos ecos da querência que dormem no silêncio das taperas. Como dormem os recuerdos de outras eras nas ruínas de certos corações. No teu grito, bichinho pedichão, a ânsia insatisfeita de um pedido e de cada novo grito, repetindo. E sempre sem resposta, sempre em vão. Que mais tu queres? Quero louco. Achas que sabe que queres, que tens é pouco, bichinho gritador. Não basta a fralda de coxilha. 11, a viva, a verde, fechilha. Aquele dos bibis Na aquarela. Na aquarela dos bibis em flor. Tens o banho, a grama seca para fazer um ninho. Existe um horizonte largo, encoxilhado, por onde o sol embreta, enciumando quando a estrela boieira pisca o olho da noite e vem vindo o alvorecer. Entende a liberdade, quero, o infinito das coxinhas, Coxilhas. asas, Sob o capricho. e teu pra te assar ar camadas de ferrão. Que mais te queres, quero. Triste, que mais te falta para ser dizer, porque que ainda neste grito insiste, se ninguém sabe o que este grito diz, parceiro, o coração que a gente tem e no peito se eu lhe disse, e um outro quero, feito que nunca sabe o que quer. Ok. Vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção. Adorei aquele largo. Né? Então, assim, ó, o que ele falou ali, ele leu e ele já leu interpretando. E esse horizonte largo, encoxilhado, né? Então, assim, a declamação, normalmente a pessoa sabe o poema decora, então ela vai ler várias vezes até decorar. Só que ela não pode decorar antes dela entender todo o poema. Porque aí depois que ela entende o poema, ela vai falar, por exemplo, e esse horizonte largo. Agora, depois que a gente decora, e esse horizonte largo, é difícil da gente mudar o que a gente já decorou. Porque quando a gente decora é por repetição, normalmente. Então, primeiro a gente tem que entender o poema. Ler várias vezes, anotar tudo que não sabe, né? E aí, para poder ler. Muito obrigado. Pode sentar.
Vou dar um CD pra vocês também. Aí assim, ó. Outra coisa que é muito importante no poema é a gente identificar os verbos. Ó, isso é muito importante. Depois vocês veem isso desse. Identificar os verbos. O que é verbo? Alguns aí já devem ter estudado na escola. O que é verbo? Facilitar a vida de vocês. Verbo é a ação. Ó, eu fui. O verbo é eu ou é fui? Fui. Eu fui. Tá? Eu declamo. É o verbo, declamar. Então, quando a gente identifica os verbos, que são as ações, é onde normalmente, é uma dica minha, isso não é uma regra, isso é uma dica minha de declamador de anos, normalmente é onde a gente gesticula. Eu fui. Não é eu fui, é eu fui. Eu estou. Não é eu estou, é eu estou. Eu falei para você. Ó, Jéssica. Não é eu falei para você, é eu falei para você. Então, a gestualidade, muitas vezes, às vezes, como a poesia às vezes tem uma palavrinha ou outra que as pessoas não entendem, se o gesto for claro, mesmo a pessoa não sabendo o significado correto da palavra, ela vai entender. Então, a declamação, uma que vai ajudar muito na leitura de vocês. Muito mesmo. E outra, o entendimento, a questão da sensibilidade, poder ler um texto desse e identificar a poesia que tem no poema. A poesia que tem no texto. Então isso é muito importante. E ali no dia 25, é muito importante vocês participarem para ir assistir, para vocês verem o show que vai ser. Vai ser muito importante. Tem mais alguém que quer ler o poema aqui na frente? Ninguém? Estão com vergonha? O Diogo tem vergonha, mas ele lê bem. Vamos lá, faz um time aí. Pode ser mais, pode ser mais. Daí cada um lê uma estrofe, não tem problema. Abaixa a tua aí. Ó, indo pra trás, indo pra trás. Vou lá na frente. E as pernas abertas. Então vamos fazer assim. Vamos começar daqui pra lá. Vocês estão em 4. Tu lê as 2 primeiras estrofes, as outras 2, daí depois as outras 2 e as últimas 3 são tu. As 3 últimas? Sim, você quer dividir. As 3 últimas. Mas você percebeu que as últimas 3 tem menos verso? É uma divisão justa. Ó, vem um pouquinho mais pra cá. Foi lá? Pode começar. Nem que se passe o largo, longito do retalho do banhado, onde é teu chão. Nem assim logo ficas assanhado, bichinho mal educado, querendão. Nem se passe largo, nem assim. Logo no mais te alvorotas, e os teus gritos lembram as notas vivarachas de um clarim. Afiado como um ferro de faca bem chairada. Teu grito
de água, armadas de ferrão. Que mais tu queres, quero, triste? Que mais te falta para ser feliz? Porque ainda neste grito insistes, sem ninguém sabe o que esse grito diz. Parece, parceiro, o coração que a gente tem no peito. Não ria, eu lhe disse. Sei o que o outro, quero, insatisfeito, que nunca sabe o que quer. Muito bem. Vou dar mais uma dica. Assim, a gente vai, como eu falei, na prática é bem melhor para a gente ir vendo como funciona. Vocês repararam que todos estão lendo assim, ó? Já faz uma diferença enorme a gente ler assim. Vamos cuidar com a cabeça aqui e vamos repetir a última estrofe, tudo vocês juntos. Eu vou junto. Mas ó, aqui ó. Ó, olha aqui ó, bota na frente aqui ó. Daí não fica assim ó. Parceiro, coração que a gente tem. Ó, aqui. Tá? Só a última estrofe. 1, 2, 3. Parceiro, o coração que a gente tem no peito, não ria se eu lhe disser. É um outro quero, insatisfeito. Já melhor. São coisinhas, são detalhes. Ó, imagina que tu vai lá na escola, a professora pediu para você apresentar um trabalho. Aí você chega lá. A água é insípida, inodora e incolor. Aí você chega lá assim. A água é insípida, inodora e incolor. Não rola, né? Então, ó. Cuidar com isso. Tá? Cuidar com isso. Pode me sentar lá. Vou dar um CD pra vocês. Espera aí. Cuida com isso, né? Aprender a reclamar. Ó, bem certinho, certo? Muito bom. Eu vou ler um conto agora para a gente terminar. E aí depois eu vou fazer um convite para vocês. Mas esse conto, ele é um dos contos gauchescos que eu mais gosto. Tá? Vou pegar uma cadeira e vou sentar. Vou ler sentar. Prestem bem atenção. Simões Lopes Neto foi um grande escritor gauchesco que escreveu vários contos e tem vários contos. Esse é um livro com vários contos que toda pessoa tinha que ler, porque é muito interessante. Esse conto, ele fala sobre a hombridade das pessoas, sobre como é que eu posso dizer? Quando a pessoa acha uma coisa que não é sua, ela tem que fazer o quê? Devolver. Esse conto fala sobre isso. 300 onças. Eu tropeava nesse tempo, de uma feita que viajava de escoteiro com a guaiaca empanzinada de onças de ouro. Vim varar aqui neste mesmo passo, porque me ficar mais perto da estância da coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem. Era por fevereiro. Eu vinha abombando da Tchotchá. Olhe, ali, na restinga, à sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo, na beira do passo, desencilhei.
e estendido os pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira, e fui-me à água que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes, e sempre puxei umas braçadas, poucas, porque não tinha cancha para bom nada. E solito, no silêncio, tornei-me a vestir-me, encilhei o zaino e montei. Daquela vereda, andei com 3 léguas. Chegando à estância cedo, ainda, obra sim de braça e meia de sol. Ah, esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasilo, um cusco muito esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-me para acompanhar-me. E depois de sair à porteira, nem por nada fazia cara a volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sempre sobre a ponta da carona na cabeceira dos arreios. Por sinal que uma noite, mas isso é outra coisa, vamos no caso. Durante a troteada, bem reparei que volta e meia o cusco parava-se na estrada e latia e corria para trás. E olhava-me, e latia de novo, troteava um pouco sobre o rastro e voltava para trás. Parecia que o bichinho estava me chamando. Mas como eu ia, ele retornava, alcançar-me para daí a pouco recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Me perdi. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava para o pagamento dos gados que eu ia levar. E logo passou-me os olhos um clarão de cegar. Depois dos coriscos tirantes a roxo, depois tudo me ficou cinzento para escuro. Eu era muito pobre e ainda hoje, como você sabe, estava começando a vida e com o dinheiro do meu patrão, um charqueador sujeito de contas muito limpas e brabo como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagava. Então, Patrício, está doente? Obrigado, não senhor, respondi, não é doença. É que sucedeu uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. Ala fresca. É verdade. Antes morresse que isso. Vai que ele pensa agora de mim. É uma dos diabos, Mas não se acoquinha. Nisso, o Cusco Brasil, o cachorro, deu uns pulos ao focinho do cavalo, como que roendo lambê-lo. E logo correu para a estrada aos latidos. E olhava-me, e vinha e ia, tornava latido. E num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada. O banho, a arrumação das roupas, nos galhos de sarandi, e em cima de uma pedra, a guaiaca. Por cima dela, o cinto das armas, e até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada antes de entrar na água, e que deixei espetada no espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul que subia fininha e direta no ar sem vento. Tudo, vi tudo. Estava lá, na beira do passo a guaiaca, e o remédio era um só: tocar a meia rédea, ganindo, Deus me perdoe, que até parecia fato. E dei de rédea, dobrando o cotovelo do cercado. E ali logo, frenteei com uma comitiva de tropeiros, com grande caravana por diante, e que, por certo,
vinha tomar pouso na estância. Na cruzada, nos tocamos todos na aba do sombreiro. Uns quantos vinham de balandral enfiado. Sempre me deu uma coraçonada para fazer umas perguntas, mas engoli a língua. Amaguei o corpo e, pinicando as esporas, toquei a galope ao largo. O cachorrinho ia ganiçando ao lado na sombra do cavalo, já muito comprida. A estrada estendia-se deserta. À esquerda dos campos desdobravam-se a perder de vista, serenos, verdes, clareando pela luz macia do sol morrente, manchados de pontas de gado que iam se arrolhando nos paradouros da noite. À direita, o sol muito baixo, vermelho dourado, entrando em massa de nuvens e beiradas luminosas. Nos atoleiros secos, nem o quero-quero. Uma que outra perdiz sorrateira piava de manso por entre os pastos maduros. Foi caindo a aragem fresca e um silêncio grande em tudo. O zaino era o pingaço de lei, e o cachorrinho, agora sossegado, meio de banda, de língua de fora e rabo em pé, troteava miúdo e ligeiro dentro da polvadeira rasteira que as patas do flete levantavam. O zaino atirava o freio e gemia no compasso do galope, comendo o caminho. Bem por cima da minha cabeça, as três Marias, tão bonitas, tão vivas, tão alinhadas, pareciam me acompanhar. Ah, que tempos eu não chorava! Pois me viram em lágrimas. Devagarinho, como subiram! Tremiam sobre as pestanas, luziam um tempinho. E ainda quentes, no arranco do galope, lá caíam na polvadeira da estrada. Como pingo d'água perdido, que nem mosca nem formiga daria com ele. Por entre as minhas lágrimas, com o sol cortando o chuvisqueiro, passou-me na lembrança a toada de um verso lá dos meus pais. Quem canta refresca a alma, cantar adoça o sofrer. Quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver. Mas que cantar podia eu? Senti o cachorrinho respirando como assoreado. Apeei. Não puli uma folha. O silêncio na sombra do arvoredo metia respeito. Que medo! Não era medo que não entra em peito de gaúcho. Então senti o frio dentro da alma. Porque vi que lá na pedra a guaiaca não estava. Pois então, lá eu perdi as onças. Qual ladrão? Não sei quem roubou, porque lá não estava. Que ladrão que era? E logo uma tensão ruim entrou-me nos miolos. Eu devia matar-me para não sofrer a vergonha daquela suposição. É o que eu devia fazer, matar-me, e já aqui mesmo. Tirei a pistola do cinto, armei-lhe com o gatilho, benzi-me e encostei o ouvido no cano grosso e fino carregado de bala. Ah, Patrício, Deus existe. No refilão daquele momento, olhei para adiante e vi as três Marias luzindo na água. O Cusco, encarapitado na pedra, ao meu lado, estava me lambendo a mão. E logo o zaino relinchou lá em cima na barranca do riacho, ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retina ali perto no oco de pau. Patrício, não me aveste numa heresia, mas era Deus que estava no luzimento daquelas estrelas. Era Ele que mandava aqueles bichos brutos arredarem de mim a má intenção. O cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente, o meu cavalo lembrou-me a liberdade, o trabalho e aquele grilo cantando trouxe esperança. Eu sou muito rude. A gente vê caras, não vê corações. Pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como espinho ao sol, num descampado, num pino de meio-dia. Era a luz de Deus por todos os lados. E já, todo no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto, fechei um baio, bati o isqueiro e comecei a pintar. Eu fui pensando, tinha por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, tinha perdido as 300 onças, uma fortuna para mim. Não sabia como explicar o sucedido comigo, acostumando a bem cuidar das coisas. Agora
era vender o campo, a ponta de gado manso, tirando umas leiteiras das crianças e a junta de jaguanés lavadores. Vender a tropilha dos colorados e pronto. Isso havia de chegar folgado e caso mermasse a conta, enfim, havia de se dar jeito nela. Porém, matar-se homem, assim nomás, e chefe de família, isso não. E despacito vim subindo a barranca, assim com meu zaino, escarceou mastigando o freio. Desmanguei-o, apresilhei o cabresto, o pingo agarrou a volta e eu voltei aliviado. O Cusco escaramuçou, contente, a trote e a galope, eu voltei para a estância. Ao dobrar a esquina, enxerguei a luz de casa. A cachorrada logo saiu acuando. O zaino relinchou alegremente, sentindo com os companheiros do potreiro e outros relinchos vieram. Apiei-me no galpão, arrumei as garras e soltei o pingo, que se rebolhou com ganas. Então fui para dentro. Na porteira, dei o louvado seja Jesus Cristo, boa noite. E entrei e comigo rente ao Cusco. Na sala do estancieiro havia 4 paisanos. Era a comitiva que chegava quando eu saía. Corria o amargo, o mar. Em cima da mesa a chaleira e ao lado dela, enroscada, como uma jararaca ressolana, estava a minha guaiaca. Barriguda, por certo com as 300 onças dentro. Louvado seja Jesus Cristo, Patrício. Boa noite. Então, que tal lhe foi o susto? E houve uma risada grande de gente boa. Eu também fiquei me rindo, olhando para a guaiaca e para o guaipeca arrodilhado aos meus pés. O que vocês entenderam? É um palavreado mais complicado, mas o que deu para entender? 300 onças na época eram 300 moedas de ouro. Tá? Os tropeiros vendiam o gado e trocavam pelas moedas de ouro. Ele era um peão que estava vendendo uma tropa, tinha recebido as 300 onças de ouro, tinha que pagar isso para o patrão, e aí estava um dia muito quente, ele parou na beira da estrada, tirou a roupa e foi nadar. E deixou a guaiaca numa pedra. Depois se vestiu, esqueceu de colocar a guaiaca e foi para a estância. Chegou na estância, percebeu, cadê a guaiaca? Perdi a guaiaca. E aí? Quando ele voltou para ir buscar a guaiaca, troteou o dia inteiro, chegou só de noite. Ele cruzou com uma comitiva de tropeiros. E esses tropeiros tinham passado por onde ele passou. E viram a guaiaca e pegaram a guaiaca e levaram. Não iam deixar lá. E ele viu que ele pediu assim, eu fiquei de pedir se eles não tinham visto a guaiaca, mas engoli. Se ele tivesse pedido lá, ele já tinha recebido a guaiaca. Aí ele foi lá, viu que não tinha. Quando ele voltou para a estância, estava lá os tropeiros, tomando chimarrão e rindo da cara dele, porque era ele que tinha perdido a guaiaca. E lá estava a guaiaca. Então os tropeiros devolveram a guaiaca para ele. Então, é um conto, né? Isso aqui é muito antigo. E é muito importante assim, a gente ler, para a gente aprender. Essas coisas elas trazem mensagens. Então aqui está um conto gauchesco super antigo do Simões Lopes Neto, que diz, no fim das contas, que o que a gente acha, a gente deve devolver. Então uma leitura, uma poesia, um texto, um conto, um causo, sempre a gente vai conseguir transmitir uma mensagem importante.